Vocês sabem, todo tema relacionado ao universo feminino faz parte da pauta do IAELO. A violência doméstica é um deles. E o mês de agosto é um mês marcante quando a gente pensa em violência doméstica. Afinal, foi no agosto, há 15 anos, que nós tivemos uma grande conquista, a Lei Maria da Penha. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu posso trazer dados. Em 2020, os números revelam que nós tivemos uma mulher agredida dentro da sua casa a cada 1 minuto. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso aqui no canal. Nesse mesmo ano de 2020, nós tivemos 600 denúncias de violência contra a mulher por dia. A razão? O isolamento social aumentou a vulnerabilidade feminina dentro das suas próprias casas. Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? E antes de começar esse vídeo, o lembretezinho de sempre. Sua inscrição no canal, aquele like, compartilhar esse vídeo se ele for relevante para você, para que ele consiga chegar a outras pessoas, e acione o sininho. Assim, você será notificado toda vez que a gente chegar com conteúdo novo por aqui. Sim, no mês de agosto, há 15 anos, nós tivemos a criação da Lei Maria da Penha. Mas, infelizmente, nós continuamos tendo que tratar do tema violência doméstica. E precisamos, sim, cada vez mais de organização para combatê-lo. Ao longo de agosto, vários movimentos e debates aconteceram em torno dos 15 anos da Lei Maria da Penha, a abordagem comunicacional dele, debates de entidades que tratam do universo feminino, e nós chegamos a fazer aqui no canal uma entrevista com a doutora Graziele Borges, ela que é doutora e que pesquisa a violência doméstica. Eu vou deixar inclusive o link aqui para esse vídeo que nós subimos a semana passada. Hoje é o último dia de agosto. Nós vamos encerrar o ciclo de vídeos no canal tratando exatamente desse tema, mas por uma outra ótica. Uma ótica do que a gente pode fazer para mudar essa realidade. Afinal de contas, nós entramos em contato cotidianamente com o diagnóstico, essa realidade nua e crua de que a pandemia, com tudo de ruim que ela trouxe para as nossas vidas, representadas por uma pandemia que trouxe uma crise sanitária, nós vivemos num país em que cotidianamente nós estamos exaustas com as notícias que são sempre ruins, são sempre negativas, dados negativos sobre a economia, dados negativos com relação à própria pandemia, dados negativos com relação à política. E ainda temos que lidar com esses problemas que muitas vezes a gente não quer associar, porque nós vivemos numa sociedade que foge da associação dos problemas para a origem básica deles. Mas se a gente vive numa sociedade e hoje a gente tem governantes que incitam a violência, que incitam o machismo, que fazem apologia ao patriarcado, naturalmente isso vai ter reflexo na base da sociedade. E quando a gente entra em contato com os números relacionados à violência doméstica, naturalmente a gente precisa fazer um link imediato. Isso é resultado, sim, de um processo histórico. Nós temos uma sociedade que discrimina a mulher, que trata a mulher com desigualdade e que acha que os seres do sexo masculino são donos e podem mandar nas mulheres, em seus corpos, em suas vontades, em seus desejos. Porém, se a gente tem, do ponto de vista de política pública ou da ausência de política pública, uma sociedade que faz apologia a esse patriarcado, que faz apologia ao machismo, ela se reflete em números que a gente chega no agosto de 2021, ao invés de comemorar números que tenham produzido a redução da violência doméstica, uma mudança na ótica e na maneira como ela se organiza e nos reflexos que isso traz para a vida cotidiana, a gente está vivendo o contrário. A gente está tendo que aumentar o radar do nosso olhar para um problema como esse, justamente porque a gente precisa entender que toda mudança política e social traz consequências em todos os campos
da nossa vida. E um dado extremamente importante quando a gente pensa na violência doméstica é que ela não escolhe classe social, ela não escolhe o ambiente onde ela aparece, ela transita entre as classes sociais. E a gente pode citar como exemplo um caso que muito recentemente tomou conta do debate público, que foi a prisão do DJ Ives, exatamente por ter agredido a sua companheira. E isso mostra exatamente como a violência doméstica ela não escolhe a classe social, ela está presente em toda a sociedade. Mas Heloísa, o que a gente pode fazer com relação a isso? Olha, quando a gente traz um debate como esse aqui para o canal e a gente geralmente fala de temas duros e caros à sociedade por aqui, é porque existe uma premissa que para nós é muito clara. Temas duros, eles precisam de tratamento. E eles precisam de tratamento justamente porque esse é um caminho que a gente pode percorrer para produzir alguma mudança com relação a ele. Quando a gente fala em violência doméstica, ela tem uma relação com a ausência de autonomia das mulheres. Com o aumento do desemprego, com mais mulheres dependendo economicamente dos seus companheiros, a gente tem, portanto, uma maior vulnerabilidade. Então, quando a gente diz que problemas como a violência doméstica têm relação com políticas, é porque precisamos de políticas públicas que pensem a geração de emprego e renda para as mulheres e que pensem em mudanças que sejam estruturais para esse tipo de problema. E aí eu quero chamar a sua atenção exatamente para uma questão que para mim é fundamental: a educação e o preparo das novas gerações para um pensamento menos sexista, menos de separação de gênero. Muitas vezes a gente olha para uma criança na primeira infância, seja menino ou menina, e a gente não pensa que trabalhar a questão do respeito, da igualdade de gênero, do respeito à diversidade é fundamental para produzir adultos que respeitem essa diversidade, para que a gente possa ter uma sociedade com mais equidade de gênero. Mas e no presente? Como é que a gente precisa atuar? Ora, a gente ouve muito que ditados como em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Esses ditados eles estão superados. É fundamental que a gente esteja em alerta, que a gente perceba comportamentos que indiquem, seja agressão psicológica, seja determinada ansiedade e medo, que a nossa amiga, a nossa vizinha, a nossa colaboradora de casa apresente, e que a gente possa ser solidária e entender que hoje existem redes de proteção, redes de cuidados à mulher, e que isso, muito embora tenha relação com a necessidade de termos políticas públicas específicas para as mulheres, também tem relação com entidades, com a sociedade civil organizada. Eu vou deixar na descrição aqui do canal trabalhos como do As Justiceiras, trabalhos de entidades que oferecem assistência jurídica e proteção às mulheres vítimas de violência. É importantíssimo que a gente tenha um movimento na sociedade de resistência à violência doméstica, de intolerância à violência doméstica, e que a gente, para além de projetar o nosso olhar para o futuro, a gente entenda que essa resistência cotidiana envolve exatamente a gente ter o fortalecimento de entidades que fazem esse trabalho, de políticas públicas que tenham esse olhar diferenciado para as mulheres e, sobretudo, da chamada rede protetiva, que acompanha mulheres que são vítimas de violência. Existe o Disque 100, existe inclusive a possibilidade de acionar o próprio 190 em situações de violência. O que importa mesmo é que a gente encerre esse mês de agosto com foco de que esse tema precisa estar no nosso radar, e precisa estar no nosso radar com a importância que ele tem e a gravidade que ele representa para a nossa vida social.